Bem-vindo a essa nossa segunda aula sobre literatura. Na primeira aula, se baseou sobre a metodologia do podcast, onde falamos a respeito de um pouquinho de introdução no que se diz a literatura e falamos um pouquinho a respeito também da concepção de Aristóteles dentro dos três gêneros aí da literatura, onde nós temos a narrativa, a palavra narrada, onde nós vamos ter o lirismo, onde a palavra é cantada, e onde nós vamos ter o teatro, onde a palavra é encenada. Passamos adiante disso, um pouquinho mais adiante, teremos uma aula que vamos falar exclusivamente de Aristóteles e a sua concepção a respeito da literatura. Mas hoje vamos falar de maneira bem direta sobre a própria história da literatura. Então, a introdução à relação da história da literatura, focando os seus principais aspectos dentro desse processo da construção da sociedade e também do ser indivíduo humano, e também observar um pouco das escolas literárias dentro de uma linha do tempo, onde podemos aí estar observando esse comportamento, ou seja, esse diálogo entre o homem, história e a literatura sendo consequência disso. Bom, o que é a literatura? Precisamos entender que a literatura está ligada dentro do campo da intelectualidade humana em produzir textos, em produzir por meio da linguagem ferramentas onde ele expressa, aí eu digo ferramenta, pode ser um livro, um texto, um escrito, uma música, uma canção, onde ele consiga transferir por meio da linguagem, por meio das letras, uma informação, uma concepção, uma ideia, criando e projetando um contexto a respeito do seu tempo histórico, mostrando ali os seus pensamentos, mostrando ali quais são as ideologias que circulam naquele determinado tempo, período e espaço. Então, está amarrada a literatura, ela não tem como se desvincular de maneira nenhuma ao período histórico. Então, não tem como falar de literatura sem observar os fatos históricos que circunda esse contexto, porque é por meio do fato histórico que a literatura também vai ser construída, o pensamento daquela época, o homem daquela época. Então, quando eu leio um texto de 1417, 1418, eu estou vendo e observando e ao mesmo tempo lendo o pensamento de um homem que viveu ali na era medieval. Então, esse contexto é real e eu consigo, por meio do texto, conseguir perceber o que ele pensa, a maneira com que ele se relaciona, a maneira com que a sociedade se relaciona com esse indivíduo e qual que era o pensamento daquele homem dentro da sua temporaneidade. Então a literatura está amarrada ao contexto da história. Não tem como estudar literatura sem conhecer a história ao qual pertence aquela obra naquele instante, naquele momento. Ela é a representação do pensamento. Então, a literatura é a representação do pensamento do homem dentro de um período da história. O homem daquele período que se espera, que expressa-se aquilo que sente, que diz, dependendo aí, óbvio, da relação que ele tem com o tempo e espaço. Então, a literatura ela permite ao homem manter um registro daquele determinado período, daquela era histórica, onde ele deixa as suas informações, a sua perspectiva, a sua expressão e impressão da sua realidade. A literatura tem esse papel. Ela é extremamente importante, porque é por meio dela que a gente também consegue entender o processo histórico da evolução do ser dentro do seu contexto histórico. Tá? Bom, muda a forma de pensar, muda o pensamento do homem, muda a sua concepção, novas ideias surgem dentro do cenário, muda-se a escrita, muda-se a produção. Então, quando muda essa produção, automaticamente, alternou o pensamento do homem, surge uma nova forma, no que diz respeito à estética, por exemplo, surge um novo pensamento, altera-se as ideias dentro do texto, novas informações com relação ao pensamento daquela época é aparente, é perceptível. Consegue-se perceber que um texto produzido em 1600 tem diferença do texto produzido em 1418. Então, há relações ali extremamente significantes. Mudança do pensamento do homem de uma era, mudança de pensamento do homem de outra era. Quando isso acontece de ponto tão dramático, tão
perceptível, surge uma escola literária. Então, o que irá demarcar um ponto e outro dentro do campo da literatura vão ser as escolas literárias. Essas escolas vão dividir de maneira interessante, de acordo com o pensamento, o paradigma e a ideia de uma sociedade em um determinado tempo e era da história, vai nascer aí uma escola literária. Então, as escolas literárias não existem porque alguém acha bonitinho classificar e determinar de realismo, de simbolismo, de humanismo, né, de pré-modernismo, pós-modernidade. Na verdade, a escola literária é uma forma de tentar enquadrar, nominar aquele determinado pensamento, aquela construção estética e literária de um determinado período, de uma determinada era da história humana. Então, quando a gente fala a respeito do naturalismo, estamos falando de um pensamento que foi transformado em literatura, que se identificou-se e é encontrado dentro daquele tempo. Não que não haja registros semelhantes em determinadas épocas, que se foi anterior àquele período, mas que ali agrupou-se com maior intensidade, com maior pujança, aquele determinado pensamento, aquele determinado raciocínio, ou sobre a religião, ou sobre a ciência, ou sobre as emoções, ou sobre o comportamento até do gênero entre homens e mulheres, é ali classificado dentro dessa escola literária e recebe o nome de acordo com a sua característica. Então, nós vamos ver algumas características que de cada uma dessas escolas. Então nós teremos aula específica para cada uma dessas escolas literárias. Hoje a função desse vídeo é apresentá-las dentro do contexto e dizer mais ou menos a sua temporalidade, tá? Então vamos lá conhecer um pouquinho dessas escolas literárias. Introdução à literatura. Então, começando pela era medieval. Por que pela era medieval? Não se havia produção literária antes da era medieval? Pelo contrário, existiam muitas produções literárias antes da era medieval. Por exemplo, Aristóteles, em 1380 alguma coisa antes de Cristo, já discutia literatura e já falava de gêneros literários. A narrativa, a lírica, o teatro, a dramaturgia. Então já se havia pensamentos construídos a respeito da literatura e estava ali. Mas vamos começar a partir de mudanças extremamente significativas nesses pensamentos. Então, em 1189 a 1418, estamos falando de um período chamado de trovadorismo, os trovadores. Portugal vai ser um dos maiores campos para nós de estudo com relação a isso. A era do cavaleiro, do cavalo branco, das princesas, dos amores, né, das sátiras e muitas outras informações textuais que vão aparecer para nós, vão acontecer aqui nesse período. Então, entre 1189 a 1418, esse tempo da literatura, essa escola literária, é conhecida como trovadorismo, a era dos trovadores. Entre 1418 a 1527, houve uma mudança no pensamento do homem. Houve uma reestruturação da sociedade sobre seus pensamentos, aonde não temos mais o teocentrismo, começou-se a discutir a relação do homem no centro da história, tá? A antropologia do homem como sendo o ser, o personagem principal da sua própria história, da sua concepção. Então nós vamos ter aqui o antropocentrismo junto com o humanismo, que vai buscar lá nos gregos algumas características interessantes também para a sua construção. Então o humanismo se dá em 1418 e 1527. Observe aqui que o trovadorismo vai até 1418. Muda o pensamento do homem, muda a forma de viver a sociedade, muda a concepção que ele tem sobre a sociedade, nasce um novo contexto. Da mesma forma, em 1500 e 1600, nós teremos o quientismo. Porém, não podemos chamar quientismo de escola literária. Por que não podemos chamar de escola literária? Pelo fato de que o quientismo, ele nada mais para marcar a produção literária que se é feita
aqui no Brasil, que dito se há descoberto pelos portugueses, né? Então, essa produção literária que vai acontecer aqui no Brasil em 1500 e vai até 1600 é chamada de quinhentismo, mas não se caracteriza totalmente como uma escola literária, apenas como um marco de produção de textos, sejam cartas, escritas de homilias, registros dos jesuítas que vieram aqui catequizar, textos de cunho político entre aqueles que controlavam os governadores do Brasil, o rei de Portugal, né, as províncias, essas comunicações, cartas, principalmente a carta de Pedro Vaz de Caminha, que é uma das cartas que mais se discute dentro do quinhentismo, né, como sua importância histórica, vai ser produzida e contextualizada dentro desse período de 1500 a 1600. Então aqui nós chamamos de quinhentismo. Tá? Não é uma escola, como dita, literária, mas é um período, né, que marca uma produção que é feita aqui no Brasil. Então o Brasil passa a ser descoberto, né? Ou seja, a terra aqui passa a ser representada por um grupo de pessoas, porque descoberto nunca foi, sempre existiu. Não caiu do céu o continente aqui e apareceu o Brasil, né? Por quê? Porque ainda em 1527, 1580, na mesma linha em que acontecem esses fatos aqui no Brasil, né, que vai no quinhentismo, nós vamos ter o classicismo, a busca pelo clássico, né, aquela ida, aquela retornada que se dá à época da estrutura clássica da literatura. E nós vamos ter aqui, óbvio, vamos ter algumas produções que vão nos chamar a atenção, que obviamente nós vamos conhecer a questão do clássico. Camões vai construir alguns textos também nesse processo, tá? E será extremamente importante. Em 1600 a 1768, nós vamos ter o Barroco. Observe que tanto o classicismo quanto o Barroco, eles também serão e acontecerão nesse período que vai de 1500 a 1600. Então, enquanto nós falamos do quinhentismo, que é esse período em que se é produzido texto, produzido material literário de diversos gêneros dentro do território novo chamado de Brasil, né, nós vamos ter essas duas situações acontecendo, essas duas escolas, que é o classicismo e o barroco, dentro desse processo que nós chamamos de quinhentismo, tá certo? Mais adiante, nós vamos ter em 1768 a 1836 o arcadismo. E aqui nós também vamos ter uma aula específica para ele, que é extremamente importante. E marca essa nova terra, Brasil e Portugal, de maneira bem significante. Nós vamos ter, mais adiante, veja que aqui em 1836, mudou-se o pensamento, mudou-se a forma de ver a sociedade, surgiu um novo paradigma, surgiu uma nova ideia, uma nova concepção, muda a escola literária. Vamos falar do romantismo, o indivíduo romântico, a mulher idealizada, o homem que morre por amor, né? E transforma a pessoa, a mulher, em uma entidade quase que divina, não querendo corrompê-lo. Então nós vamos ter aqui esse processo do romantismo. E em 1881 acontece um novo fenômeno, né? Há uma quebra, nós vamos ter um pensamento anteposto, ou seja, contrário à questão do romântico, e nós vamos ter o realismo. Então, enquanto na época do romantismo havia toda essa ideia das emoções, do sentimento, da idealização da mulher, de repente um novo paradigma começa a nascer, uma nova construção começa a ser feita, né? Machado de Assis começa a escrever, e outros também, né? Vamos ter algumas influências que vão vir da França, que estarão vindo da Europa, vão mudar o paradigma, vão mudar o pensamento do homem na história, e nós vamos ter o realismo. Então ele vai se dar 1881 a 1929. Ainda nesse processo nós vamos ter mais algumas outras classes literárias que vão acontecer concomitante a esse período, que é o naturalismo, tá? Que nós vamos ter alguns aspectos do naturalismo muito bem destacados dentro do Brasil, certo? E o parnasianismo. O
tanta força no território, tinha aquela característica da pátria, da ideia, né, daquela questão bem do patriota, né, daquela apaixonado, ser pela sua pátria, e o naturalismo, que vai buscar na fonte da ciência, né, de certa forma, tentar pela característica dos seres, tá? Trabalhar esse contexto da literatura. Nós vamos ver aqui algumas obras interessantes. Teremos aulas com relação a determinadas obras importantes dentro dessas classes literárias. E o naturalismo nós vamos deter bastante aqui, porque é um processo mais alongado, que deve ser bem entendido para que a gente possa entender essa relação entre realismo, naturalismo e parnasianismo. Tá? Parnasianismo um pouquinho mais ali no seu cantinho, como sendo a criança da sala de aula que fica ali, construindo sua ideia, mas ele também é algo extremamente importante de ser observado. Muda o paradigma, muda o pensamento, muda a concepção da era histórica. 1893, simbolismo. Então nasce aqui o simbolismo. Muda-se a concepção, muda-se o pensamento, um paradigma aparece, um novo paradigma vem, a ideologia daquele contexto social muda, surge uma nova escola literária, o pré-modernismo. O pré-modernismo, esse período que vai acontecer de transição entre o simbolismo e a modernidade, vai se dar em 1922 e vai até 1945. Lembremos aqui que em 1945 estamos falando do final da Segunda Guerra Mundial. E esse é um ponto extremamente importante, porque ao falarmos desse pós-guerra, nós vamos ter as novas produções da literatura surgindo aí uma nova escola literária, que é o que nós chamamos de contemporaneidade. Nós vamos ter as semanas de arte moderna, nós vamos ter novas ideias, nós vamos ter nova concepção do que é arte. O conceito de arte começa a se tornar mais amplo, não está tanto mais fechado a determinadas características. Surge o que nós chamamos de a rebelião, né? Dentro da arte, a quebra com algumas coisas que pareciam ser verdades absolutas começam a ser desconstruídas e novas ideias começam a ser construídas dentro desse contexto. A questão do pós-guerra é extremamente importante observar nesse período, porque será esse novo processo histórico que se dá depois dessa crise extrema, extraordinária que é a guerra, que produções serão extremamente marcantes. Então nós vamos ter nesse contexto personagens extremamente conhecidos, alguns até hoje, outros que são recentemente falecidos e que vão na contemporaneidade, muitos próximos do nosso tempo de nascimento, nossa natalidade, que estarão presentes ainda, que seremos perceptíveis. Poderemos aqui ter, principalmente com relação à contemporaneidade, vídeos, relatos, áudios desses produtores. Coisa que não vai acontecer aqui em, por exemplo, 1881 para trás, que dificilmente vamos conseguir encontrar, até porque alguma dessas tecnologias ainda não eram presentes e nem existiam. Então veja bem, o que é literatura? Literatura é uma produção intelectual que acontece de maneira extremamente relacionada ao ser, ao indivíduo, dentro do seu contexto histórico. Usa da linguagem como ferramenta para construir, apresentar sua ideia e difundi-la. E por meio da literatura conseguimos, por exemplo, compreender o pensamento do homem que vivia em 1189. Assim também como conseguimos perceber a diferença do homem que viveu em 1768. Então, por estar muito próximo e caminhar praticamente na mesma direção da história, porque a literatura acontece dentro do tempo histórico da humanidade, e sem essa ideia e sem essa concepção de que história e literatura caminham juntos, a gente não consegue aí ter uma visão completa do que é literatura. Mudou o tempo histórico, muda o pensamento, muda o paradigma, se escreve a respeito de novas coisas, se escreve a respeito de novas situações, nasce uma escola literária. Então, por hoje é só. Essa aula para fazer essa introdução e dizer como que essa relação é construída dentro do tempo
e da história, e como essas classes literárias, essas escolas literárias, perdão, corrigindo minha fala, nasceram e vão se dando. Mais adiante, nos próximos vídeos, vamos estudar uma por uma dessas escolas, e nós vamos perceber no sistema gradual dessas aulas como que o homem, como indivíduo histórico, porque o homem é um indivíduo histórico, como indivíduo político, como indivíduo de certa forma religioso, vai sendo construído e vai sendo moldado pelas novas descobertas, pela influência da ciência, pela influência da religião dentro do seu tempo e espaço, e como que isso é trazido, é revelado a partir do texto, a partir da literatura, a partir da língua narrada, falada e até mesmo encenada. Nossa aula termina por aqui, foi um prazer ter vocês e nos vemos na próxima aula.